Olá, telespectadores do Lucia Tilma com o último jornal em português. Notícias em destaque. Xanana Guzmão, papel do G7+ ganha reconhecimento internacional. Notícia internacional. Mais de 1.500 migrantes entram em Ceuta em 10 dias. Telespectadores, iniciamos com as notícias. O primeiro-ministro Xanana Guzmão afirmou que o trabalho do G7+, na promoção da paz e do diálogo, tem vindo a ser reconhecido por organizações internacionais. O primeiro-ministro Xanana Guzmão recebeu nesta quinta-feira um relatório sobre as atividades do G7+, que destaca o reconhecimento internacional do trabalho da organização na promoção da paz, do diálogo e no acompanhamento de processos eleitorais em países frágeis. Segundo o chefe do governo, o G7+ está atualmente a acompanhar as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, apesar do país não fazer parte da organização. O G7+ não acompanha apenas os países membros. A equipa está também a acompanhar as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, garantindo que tudo decorreu bem, apesar de alguns pequenos problemas. Xanana Guzmão informou ainda que uma delegação do Iêmen chegará a Timor-Leste em agosto para trocar experiências com o Presidente da República, o Parlamento Nacional e o Governo nas áreas da construção do Estado, do diálogo político e da reconciliação nacional. O primeiro-ministro adiantou também que o G7+ irá organizar em Lisboa a Taça da Paz, um torneio de futebol de salão que contará com a participação dos países membros e de países da comunidade dos países de língua portuguesa. A organização participará ainda como observadora na reunião do Conselho de Ministros da CPLP, prevista para agosto, bem como na Conferência Internacional sobre a Paz, que se realizará em Dili. Timóteo Guzmão é Artateli. A China e Timor-Leste continuam a reforçar a cooperação entre as Forças de Defesa de Timor-Leste e o Exército de Libertação Popular da China. A Embaixada da República Popular da China em Timor-Leste assinalou esta quinta-feira o 99º aniversário da fundação do Exército de Libertação Popular da China numa cerimônia realizada na residência da Embaixada em Aitaraklara, Dili. A cerimônia evocou o dia 1 de agosto de 1927, data da criação do Exército de Libertação Popular da China. No seu discurso, o adido de defesa da China em Timor-Leste, Coronel Mayao Haizum, destacou o fortalecimento das relações entre os dois países, sublinhando em particular a cooperação entre as Forças de Defesa de Timor-Leste e o Exército de Libertação Popular da China. O coronel Mayao Haizum afirmou ainda que a China mantém o compromisso de contribuir para a paz mundial, a estabilidade regional e o aprofundamento da amizade entre os povos de Timor-Leste e a da China. O ministro da Defesa, Donaciano do Rosário Pedro Klamar-Fuik, enalteceu a cooperação com o governo chinês, destacando o apoio prestado na construção do hospital militar, no desenvolvimento de infraestruturas básicas e na concretização de outros projetos em Timor-Leste. A cerimônia comemorativa do 99º aniversário da fundação do Exército de Libertação Popular da China reuniu antigos militares timorenses formados em academias militares chinesas, representantes da comunidade chinesa em Dili, membros do corpo diplomático e diversas figuras militares e civis timorenses. Manuel Alves e Domingos de Deus, RTTL. O ministro do Comércio e Indústria, Nino Pereira, destacou na cerimônia de encerramento de formação Tecelã em Aileu que o tais não só um tecido tradicional, mas também representa a identidade cultural e o valor histórico para o povo timorense. O ministro do Comércio e Indústria, Nino Pereira, presidiu a cerimônia de encerramento de uma formação em tecelagem em detalhes realizada durante 10 dias no município de Aileu. Na ocasião, o governante afirmou que o tais não é apenas um tecido tradicional,
mas representa também a identidade cultural e o valor histórico do povo timorense. Neste contexto, o governo continua a promover e a valorizar o tais como um importante símbolo da identidade nacional de Timor-Leste. O ministro salientou ainda que o tais constitui uma importante fonte de rendimento para muitas famílias de tecelãs. Apelo às tecelãs para que promovam o tais em feiras locais e internacionais. Continuaremos a apoiar a preservação desta arte que representa a identidade do nosso povo. Por sua vez, o administrador do posto administrativo de Aileuville, Henrique Soares, pediu ao governo que continue a apoiar os grupos de tecelãs, incentivando a inovação dos produtos sem perder a sua identidade tradicional. Agradeço ao governo por promover esta formação dirigida às tecelãs e peço que continue a apoiá-las, para que possam desenvolver novos produtos em tais e reforçar a sua criatividade. A coordenadora do Centro Sorutais de Aileu, Verônica Salomão, sublinhou que a formação contribuiu para reforçar as competências das participantes na tecelagem e para melhorar a qualidade técnica da produção. A formação contou com a participação de 12 tecelãs. O objetivo foi aumentar a nossa capacidade de produção e melhorar a qualidade do tais. Após a cerimônia de encerramento, o ministro do Comércio e Indústria visitou um centro Sorutais no município de Aileu para acompanhar o processo de tecelagem e conhecer os principais desafios enfrentados pelas artesãs. Na ocasião, Nino Pereira reafirmou o compromisso do governo em apoiar os grupos de tecelagem, promovendo o tais tradicional e contribuindo para o aumento do rendimento das comunidades. O tais é um tecido tradicional timorense reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Crispim Alves, RTTL. O vice-ministro da Saúde para a operacionalização dos hospitais pediu aos formandos de cuidados paliativos timorenses que dessem um atendimento digno aos pacientes sujeitos aos cuidados especiais nos hospitais em Timor-Leste. O vice-ministro da Saúde para a operacionalização dos hospitais, Flávio Brandão, falava à margem da cerimônia de entrega dos certificados do curso de formação em cuidados paliativos a 25 profissionais de saúde. O objetivo desta formação é capacitar os recursos humanos na área dos cuidados paliativos, dado que nos últimos 3 anos foram identificados milhares de casos de tumores, cancro e outras doenças crônicas, dos quais mais de 80% dos doentes necessitaram de cuidados paliativos. Menos de 20% dos doentes crônicos necessitam de intervenção cirúrgica, quimioterapia ou radioterapia. Temos um serviço de cuidados paliativos estabelecido em Mlahane para prestar assistência a doentes com patologias crônicas como o cancro. Por sua vez, o diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde Pública de Timor-Leste, Gregório Ranzel, apelou os formandos para aplicarem os conhecimentos adquiridos no tratamento de doentes crônicos, de modo a melhorar a adesão terapêutica, promover o autocuidado e elevar a qualidade de vida dos pacientes. Os formandos realizaram exercícios para consolidar a compreensão dos conteúdos da formação até ao 6º módulo, o último do curso. A representante dos formandos, Mingota da Costa, afirmou que irá aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso no local de trabalho, com o objetivo de prestar uma assistência digna aos doentes crônicos. Durante 5 dias aprendemos os módulos do 2º ao 6º sobre os aspectos físicos, biológicos, psicológicos, sociais e espirituais do doente. Os cuidados paliativos não se centram apenas nos doentes, mas também no seu bem-estar. Estes cuidados não são responsabilidade exclusiva da equipa de saúde, exigindo também o envolvimento das autoridades sociais, religiosas locais e de outras entidades relevantes para garantir um apoio social adequado ao doente. Isto pode aliviar os sintomas e melhorar a sua qualidade de vida. Os profissionais de saúde que frequentaram o curso, com a duração de 1 semana, são oriundos dos hospitais regionais de Baucau, Cova Lima, Malhana, Maubici e do Hospital Nacional Guido Valadares.
O Ministério da Saúde continuará a trabalhar com equipas médicas da rede de cuidados paliativos da Malásia, Singapura e Austrália, bem como o Instituto Nacional de Saúde Pública de Timor-Leste, para reforçar a capacitação dos recursos humanos nesta área. Verônica Barros e Amaro Ornai, RTTL. O Instituto Secular Mount Allen e Cristo, em Tíbar, está a prestar assistência médica a 20 doentes com tuberculose, entre os quais 2 crianças de 13 anos. A enfermeira Brígida de Deus Lima revelou que o Instituto Secular Mount Allen e Cristo, em Tíbar, acompanha atualmente 20 doentes com tuberculose, incluindo 2 crianças de 13 anos. A profissional de saúde explicou que alguns doentes foram transferidos da clínica do bairro Pité para continuar o tratamento na instituição. Recebemos mensalmente 30 ou mais pacientes. Alguns permanecem internados durante 4 a 6, dependendo do seu estado clínico. A tuberculose é uma doença grave, mas pode ser tratada com sucesso desde que os doentes cumpram a medicação de forma regular. O doente Filomeno Soares contou que esteve internado no Instituto Secular Mount Allen e Cristo durante 1 mês e que já recuperou após cumprir o tratamento intensivo. Comecei por ter uma tosse persistente e mais tarde comecei a expelir sangue. Fui então internado para receber tratamento e tomar a medicação de forma regular. Agora já estou recuperado. Por sua vez, Francisca de Aruzo explicou que procurou assistência médica na clínica do bairro Pité devido a uma tosse prolongada. Após o diagnóstico de tuberculose, foi transferida para o Instituto Secular Mount Allen e Cristo, em Tíbar, onde continua em tratamento. Tive uma tosse prolongada e fui à clínica do bairro Pité para fazer exames. O resultado confirmou que tinha tuberculose. Estou a tomar a medicação há quase 1 mês e já me sinto um pouco melhor. Segundo dados do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, a tuberculose continua a ser uma das doenças infecciosas com maior incidência em Timor-Leste. Em 2025, foram registrados 5.309 casos da doença no país. A tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que se transmite através da inalação de gotículas respiratórias libertadas pela tosse, espirros ou fala de uma pessoa infectada. Afeta sobretudo os pulmões, mas pode também atingir outras partes do corpo, como os gânglios linfáticos, os ossos, o abdômen e o sistema nervoso. Betty Rebelo e Flávio Barros, RTTL. A Fundação East Timor Eye Program apresentou ao primeiro-ministro Xanana Gusmão os progressos alcançados na área da saúde ocular em Timor-Leste. O fundador da East Timor Eye Program, Nick Inverma, e a sua equipa reuniram-se com o primeiro-ministro para apresentar os resultados da implementação do programa de consultas e tratamento de doenças oculares em Timor-Leste. Durante a reunião, Nick Inverma destacou os progressos registrados no tratamento e na realização de cirurgias oftalmológicas no país. Segundo os dados apresentados, a prevalência de problemas oculares diminuiu de 7,7% para 2,8%. A maioria das cirurgias e tratamentos de doenças oculares já pode ser realizada em Timor-Leste, o que demonstra um grande progresso no reforço do Sistema Nacional de Saúde. Este modelo privilegia a formação de profissionais timorenses, a transferência de conhecimento e o desenvolvimento da capacidade dos serviços de oftalmologia. Durante a implementação, a prevalência de problemas oculares reduziu de 7,7% para 2,8%, refletindo resultados muito positivos. Apesar dos progressos alcançados, Timor-Leste continua a enfrentar desafios relacionados com doenças oculares associadas a diabetes e outras patologias mais complexas. Por isso, a Fundação considera essencial continuar a investir na formação de recursos humanos, na aquisição de equipamentos médicos e na expansão dos serviços de saúde aos municípios. Atualmente, a equipa da East Timor Eye Program presta serviços em Dili,
Bobonaro, Ainaro e Covalima e prevê alargar a sua atividade a Baucau e o Ecusi, com o objetivo de garantir cuidados oftalmológicos de qualidade às comunidades. Timóteo Guzmão, RTTL. A clínica do bairro Pité registrou entre janeiro e junho deste ano 19 novos casos de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. A informação foi avançada pelo presidente da clínica, Inácio dos Santos. O presidente da clínica do bairro Pité, Inácio dos Santos, informou que no primeiro trimestre de 2026 foram diagnosticados 19 novos casos de infecção pelo VIH. Segundo o responsável, todos os doentes estão a receber tratamento antirretroviral. Inácio dos Santos sublinhou ainda que é essencial que os doentes cumpram a medicação de forma regular, tanto para proteger a sua saúde como para reduzir o risco de transmissão do vírus a outras pessoas. O presidente do Instituto Nacional do Combate à SIDA, Daniel Marçal, defendeu a necessidade de o governo elaborar um plano para regulamentar as zonas destinadas ao trabalho sexual, considerando que essa medida poderá contribuir para a prevenção da transmissão do VIH. Segundo dados do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, entre 2013 e 2025 foram registrados em Timor-Leste mais de 2.000 casos de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. Betty Rebelo e Flávio Barros, RTTL. 40 pessoas com deficiência na região administrativa especial do Ecusi Ambeno receberam bens de primeira necessidade. A diretora da Ação Social da Região Administrativa Especial do Ecusi Ambeno, Fátima Rei, informou que o apoio foi atribuído no âmbito das comemorações do Dia Mundial das Pessoas com Deficiência. A responsável acrescentou que a equipa continua a identificar outras pessoas com deficiência na região para lhes prestar apoio alimentar e social. Antônia Tani, uma pessoa com deficiência motora, manifestou satisfação pelo apoio prestado, porém pediu ao governo para que alargue este tipo de iniciativa a outras pessoas com deficiência da região. Os beneficiários receberam bens alimentares como arroz, óleo alimentar e bolachas, bem como produtos de higiene e de uso doméstico, entre os quais pasta de dentes, detergente e shampoo. Exídio Nono, RTTL. 4 pessoas com deficiência no município de Bobonaro receberão apoio financeiro do governo para a criação de pequenos negócios. O diretor do Centro da Solidariedade Social de Bobonaro, Acácio Gonçalves, explicou que cada beneficiário recebeu $70 americanos no âmbito do Programa de Negócios Sustentáveis para Pessoas com Deficiência. Segundo o responsável, o apoio destina-se à criação e ao desenvolvimento de pequenos negócios. Convidamos 4 pessoas com deficiência porque são beneficiárias do Programa de Negócios Sustentáveis. Receberam apoio financeiro para desenvolver os seus pequenos negócios. Todos apresentaram propostas para a criação de quiosques. A beneficiária do posto administrativo de Atsabe, Helena Soilaka, prometeu utilizar o apoio para abrir um pequeno negócio e cumprir os compromissos assumidos como o Centro da Solidariedade Social de Bobonaro. Prometo utilizar este apoio para desenvolver um pequeno negócio, de modo a sustentar a minha família, sobretudo a educação dos meus filhos. As 4 pessoas com deficiência são dos postos administrativos de Atabaia, Atsabe, Cailaco e Bobonaro. O apoio deverá ser alargado a outros postos administrativos. Humberto dos Santos, RTTL. A comunidade do suco de Faturaça, do posto administrativo de Remissio, continua a enfrentar problemas de acesso à água potável e ao mau estado das estradas. O morador da aldeia de Raimerahei, Manuel da Costa, afirmou que, durante a época das chuvas, a comunidade tem dificuldades em transportar os produtos agrícolas para o mercado devido às más condições da estrada. Além disso, segundo Manuel da Costa, os residentes percorrem longas distâncias para ir buscar água à ribeira devido à falta de água potável na aldeia.
As inundações do dia 4 de abril de 2021 destruíram grande parte do sistema de canalização de água potável em Timor-Leste. Até agora continuamos a viver sem água potável. Durante este período, consumimos apenas água da ribeira. Por isso, pedimos ao governo que preste atenção a este problema, especialmente a falta de água potável, que é uma necessidade básica. O chefe de suco de Faturaça, Nazário da Silva, reconheceu a existência destes problemas, mas referiu que o Programa Nacional de Desenvolvimento de Sucos já inclui no seu planeamento a canalização de água potável para as comunidades. Quanto às estradas, admitiu que ainda não existe uma solução. Nós enfrentamos vários problemas sociais. Em relação à água potável, já iniciamos o planeamento através do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos para facilitar o acesso das comunidades. Já a estrada continua a ser um motivo de preocupação, porque desde a independência de Timor-Leste, a população deste suco ainda não tem acesso a uma estrada em boas condições. Durante a época das chuvas, os agricultores não conseguem transportar os seus produtos para o mercado devido ao mau estado das estradas. O suco de Faturaça tem atualmente 378 agregados familiares e uma população total de 1.578 habitantes. Tomás Saldanha, RTTL. Mais de 2.000 atletas nacionais e internacionais irão participar na Maratona Internacional de Dili 2026. A comissão organizadora pediu a todos os cidadãos que contribuam para o sucesso do evento. Numa conferência de imprensa realizada esta quinta-feira no Salão China, no Palácio Presidencial em Aitaraclarandili, a comissão organizadora fez o ponto da situação dos preparativos para a Maratona Internacional de Dili e apelou à colaboração de toda a população para o sucesso do evento, subordinado ao tema Amar a Nossa Floresta e os Animais Selvagens. A maratona contará com a participação de mais de 2.000 atletas nacionais e internacionais. Na maratona completa já registramos 80 participantes e na meia maratona 400. Na prova paralímpica de 10 km temos 50 atletas inscritos e na corrida da alegria, Fan Run, cerca de 1.500 participantes. Os atletas são provenientes da China, da Malásia, da Indonésia e da Austrália. Registramos também a participação de uma equipa das Forças de Defesa. No mesmo local, a comissão organizadora apelou ainda à colaboração da população de Dili para garantir o sucesso deste evento de dimensão internacional. Pedimos a compreensão do público porque no dia 8 de agosto haverá restrições temporárias à circulação rodoviária. Entre as 5 da manhã e o meio-dia, as estradas que integram o percurso da maratona estarão encerradas. Por sua vez, a Polícia Nacional de Timor-Leste irá instalar postos de comando móveis e mobilizar efetivos para garantir a segurança durante a Maratona Internacional de Dili de 2026. Vamos instalar um posto de comando móvel em Dili para coordenar e acompanhar todas as operações durante a Maratona Internacional de Dili. A Maratona Internacional de Dili será disputada em 4 provas: a maratona de 42 km, a meia maratona de 21 km, a prova paralímpica de 10 km e a corrida da alegria ou Fan Run de 5 km. Recorde-se que a Maratona Internacional de Dili 2026 realiza-se no dia 8 de agosto. A iniciativa é promovida pelo Presidente da República em coordenação com o 9º Governo Constitucional, com o objetivo de sensibilizar a população para a proteção do ambiente, a conservação da natureza, a reflorestação e a preservação da vida selvagem. Nico Espírito Santo e Olandino Pacheco, RTTL. Telespectadores, prosseguimos agora com as notícias internacionais. Mais de 1.500 migrantes provenientes de Marrocos entraram em Ceuta, território espanhol no norte de África, nos últimos 10 dias, sobrecarregando os centros de acolhimento e levando as autoridades locais a pedir o reforço da segurança na fronteira.
As imagens captadas na quinta-feira mostram dezenas de pessoas a nadar em direção à costa antes de serem escoltadas por agentes da Guarda Civil para um centro de acolhimento. Barcos de resgate e equipas de emergência também são vistos a prestar assistência aos migrantes até a chegada à terra. A maioria dos imigrantes é de nacionalidade marroquina, havendo também alguns cidadãos argelinos residentes em Marrocos. O aumento repentino das chegadas levou o sistema de acolhimento de Ceuta ao limite, deixando centenas de pessoas a dormir ao relento. Os centros destinados a menores não acompanhados estarão a funcionar muito acima da sua capacidade. O presidente de Ceuta, João Jesus Vivas, apelou ao reforço do efetivo da polícia e das forças armadas para garantir a segurança da fronteira e da população. O Ministério do Interior de Espanha rejeitou o pedido de declaração do estado de emergência nacional, alegando que os fluxos migratórios não estão abrangidos pela legislação aplicável. A curta travessia é perigosa devido aos fatores correntes marítimas junto aos quebra-mares de Ceuta. Os meios de comunicação social locais noticiaram que cerca de 60 corpos foram encontrados na costa ao longo do último ano. Os migrantes tentam frequentemente contornar a fronteira terrestre fortificada nadando em torno das barreiras costeiras junto aos postos fronteiriços, incluindo a praia de Tarajal. Vários aviões cisterna estão a combater um incêndio florestal que já devastou cerca de 10.000 hectares em Castellón, no leste de Espanha, numa altura em que a suspensão dos helicópteros K-32 de fábrico russo está a gerar controvérsia. O incêndio obrigou milhares de residentes a abandonar as suas casas, embora alguns tenham sido autorizados a regressar à medida que as condições melhoraram. Ainda assim, cerca de 10.000 pessoas foram evacuadas, enquanto as chamas continuavam a lavrar num perímetro estimado de 75 quilômetros. Os aviões cisterna combateram o incêndio florestal nas proximidades de Laval Duccio, na província de Castellón, onde as chamas já destruíram cerca de 10.000 hectares de floresta. As aeronaves lançaram água sobre as encostas em chamas, enquanto um denso fumo se elevava acima da floresta. Em terra, os bombeiros combateram os focos de incêndio e coordenaram as operações com as equipas aéreas. Mais de 1.000 operacionais de emergência foram mobilizados para conter o incêndio e proteger as comunidades em redor do Parque Natural da Serra de Espada. As elevadas temperaturas e a mudança da direção do vento aumentaram o risco de novos focos. Segundo um órgão de comunicação social espanhol, a suspensão das operações dos 10 helicópteros K-32 de fábrico russo deve-se às sanções da União Europeia, o que reduziu a capacidade de combate a incêndios com aeronaves de grande porte em cerca de 1/4 a 1/3. Telespectadores e ouvintes, foi assim o último jornal desta edição. Até a próxima.